Olá, me chamo Douglas Diniz, sou repórter Sem Fronteiras, responsável pelo portal InfoRevolução. Estamos estreando o nosso podcast Debate InfoRevolução, que estará conversando no dia de hoje com uma convidada muito ilustre, a professora Silvia Letícia. Doutora em Educação e professora da Rede Estadual e Municipal de Ensino, é ex-vereadora pelo Mandato Coletivo de Servidores Municipais, integra a coordenação do Sintep e do Fórum de Entidades. Assumiu recentemente a coordenação do movimento Mães pela Diversidade e, primeiramente, queríamos agradecer a acolhida do Sintep por nos receber. Fizemos questão de vir aqui no Sintep para conversar com a professora. E a nossa conversa de hoje trata sobre questões que tem a ver com a sociedade de Belém, tem a ver com os trabalhadores em educação, com os servidores públicos. Silvia, nós ficamos sabendo, os servidores municipais estão em campanha salarial desde o mês de maio. Qual é a pauta dos servidores municipais? O que os servidores municipais estão pedindo da Prefeitura de Belém? Olá, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o InfoRevolução, esse momento de debate, de conversa. O canal de vocês tem conseguido expressar, divulgar as nossas lutas, participar conosco dessas lutas. Então, quero agradecer em nome dos servidores públicos, do Fórum de Entidades, a forma como vocês estão veiculando as nossas ações, as nossas decisões e fortalecendo a nossa mobilização. Primeiramente, parabéns pelo espaço, obrigada pelo convite. Olha só, pessoal, os servidores públicos de Belém estão de fato em campanha salarial, Você sabe disso, e essa campanha salarial ela tem sido muito difícil porque o fórum, que organiza as diversas entidades do funcionalismo público, dos diversos setores, tem exigido do prefeito municipal de Belém, desde quando ele assumiu a sua gestão e apresentou uma reforma administrativa no funcionalismo público, alterando as nossas funções, o nosso espaço de trabalho. A gente tem exigido fundamentalmente o reajuste salarial, a valorização salarial, a luta para manter os serviços públicos fortalecidos, para garantir que os serviços públicos funcionem com gratuidade, com atendimento permanente. E essa tem sido as maiores dificuldades que a gente tem enfrentado. A desvalorização salarial, porque a gente quer reajuste, a gente quer o piso, a gente quer o realinhamento, a gente quer fortalecer a valorização salarial e as condições de trabalho que estão aí sendo ameaçadas. Além da questão, você tocou numa questão muito importante, porque os servidores e a população, e é bom a gente pegar esse momento para falar para a população não entende quando vocês dizem que tem lutado pelo mínimo contra a prefeitura, ou seja, a reivindicação de que os servidores municipais de Belém não ganham um salário mínimo no seu vencimento base. Explica pra gente como é que funciona isso. Então, olha só, mais de 60% do funcionalismo público de Belém recebe um vencimento de R$ 1.044. Esse aumento a gente conquistou na gestão anterior com muita luta, com greve, enfim, R$ 1.044. O salário mínimo é R$ 1.518. Então, nós estamos exigindo que ele realinhe esse salário, que garanta a valorização. O que é realinhar? É fazer com que a gente tenha no vencimento o mínimo, R$ 1.518. É óbvio que nós estamos, junto com essa luta, que é uma luta antiga, exigindo o fortalecimento desse vencimento, o reajuste de salário. Porque tu não pode também realinhar o que a gente recebe, como o prefeito está propondo, sem ter uma política de reajuste do salário. Os descontos serão maiores. Eu queria entender, porque nós todos vimos, que acompanhamos a imprensa, todinho, que o governo, o prefeito soltou um vídeo dizendo que estava cumprindo um dos compromissos seus de campanha e que, portanto, estaria reajustando o salário dos servidores com um valor superior ao salário mínimo. Procede essa informação? Como é que o Fórum está construindo, está debatendo isso junto aos servidores? E se isso é real ou não? Então, nós estávamos numa mesa de negociação com a prefeitura fez uma proposta que foi imediatamente divulgada, sem debater a fundo conosco essa proposta, e
informou que vai pagar mais de R$ 1.600 no vencimento do servidor. Olha só, nós estamos exigindo a incorporação dos abonos, né? Que nós tem servidor que tem 3 abonos, e a gente sabe que os abonos são temporários, tem gratificações temporárias. Nós estamos solicitando a incorporação dos abonos. A partir daí, que tu vai atingir um patamar de quase R$ 1.500, porque os abonos são de R$ 33, de R$ 100, o abono salário mínimo, tu nivela os R$ 1.518. Quando isso impacta no desconto previdenciário, né, tu não tem uma valorização salarial, então não adianta só incorporar os abonos, que são muito importantes, tá? Nós exigimos, está na pauta a incorporação dos abonos, mas tu tens que reajustar para que o salário não tenha impacto, né, nos descontos previdenciários e não fique a menor, ou seja, tu tenha perda, tu tem que ter reajuste. Então, a política do prefeito é incorporar o abono, isso não é reajuste, obviamente, isso para nós não é reajuste, então ele engana a população quando ele diz que ele vai reajustar em tantos %. Não é reajuste, é a incorporação daquilo que eles já recebem, que são os abonos. Não é dinheiro novo. Não é dinheiro novo porque tu vai incorporar. O triênio, por exemplo, ele não é incorporado, ele é um cálculo já hoje do vencimento, então isso não altera, né? A incorporação do abono não altera o valor salarial dos servidores. Então é por isso que a gente vê, ou seja, os servidores ao não ganharem um salário mínimo, eles estão com dificuldade de se aposentar, porque eles não levam, né, não ganham nem o salário mínimo no seu vencimento base, e esses abonos, você está dizendo, ou seja, não se leva para a aposentadoria. Isso. Então, por isso que a gente vê, né, uma idade certa avançada dentro do serviço público. Né? Vocês têm trabalhado, têm discutido a necessidade de concurso público, porque a Prefeitura tem aberto, desde a Prefeitura do Edmilson, muitos PSS. Né? Então, PSS vai, PSS vem, contratação temporária, mas de forma incisiva, assim, a gente não viu nenhuma movimentação da Prefeitura para fazer concurso público. O que vocês estão debatendo? Qual é essa necessidade hoje? Como é que está estruturado o serviço público municipal que atende diretamente à população? Olha só, primeiro em relação à tua fala sobre o salário. Qual é o procedimento que é feito em Belém hoje? É R$ 1.044 no vencimento, que é aquilo que o servidor leva para a sua aposentadoria, é aquilo que é irredutível, aquilo que ele fixa o salário. E junto com isso ele faz um abono para complementar o valor desse salário para que a remuneração chegue a R$ 1.518. Então o que é que ele está fazendo? Ele está incorporando esse abono para que o servidor, em vez de ganhar na remuneração, ganhe no vencimento. Isso é positivo para a gente? A incorporação dos abonos é positiva, mas não significa reajuste. Tá? E os descontos previdenciários aumentando, como ele aumentou em 3%, tu impacta a menor, inclusive, com os descontos. Isso é uma questão, então a gente está exigindo ganho real do servidor. Tem que incorporar? Tem, mas tem que dar um reajuste, porque senão tu não vai ter um valor reajustado. O segundo elemento são a estrutura e as condições que nós estamos vendo do serviço público que você pergunta. O prefeito, ele já tem uma dinâmica ruim hoje, o funcionamento dos serviços públicos. Belém é uma cidade de serviços. E esses serviços precisam ser públicos e atender a população de forma adequada. E nós não temos essa oferta assegurada. Os servidores públicos, que somos nós, estamos numa dinâmica de muito sofrimento nas condições de trabalho. Por exemplo, a assistência social, dirigida pela FUNPAPA, ela não tem um quadro de pessoal suficiente, então ela tem que investir nos seus quadros em duplas horas de trabalho, triplas horas de trabalho, eles estão dobrando o trabalho, porque não tem gente suficiente para atender. Então os abrigos estão lotados, os CRAs, os CREs estão com servidores públicos com atendimento precário. Aí, para resolver isso, a Prefeitura tenta fazer os PSS, tenta contratar temporariamente esses servidores. A contratação temporária ela é necessária quando você precisa de uma emergência naquele trabalho, naquele serviço que se oferta. Porque a dinâmica real é de concurso público, para efetivar os servidores, para que essa mão de obra seja formada para atender de forma adequada os serviços. Mas isso não vem ocorrendo. Inclusive o prefeito quer aprovar uma regulamentação que faz com que se diminua a necessidade de que esses temporários estejam coordenando os serviços, que são os gestores.
Tem uma lei que diz que nós precisamos ter 50% dos cargos de gestão no serviço público tem que ser de servidores efetivos. E o prefeito não cumpre isso. E agora quer diminuir ainda mais para 25%. Ou seja, a linha do prefeito tem sido, e nós estamos combatendo isso, a privatização da gestão dos serviços. Porque as empresas assumirem a gestão, ou as organizações sociais assumirem a gestão dos serviços, nós vamos ter um outro formato na relação dos servidores efetivos, que estão à míngua. Por exemplo, o prefeito vendeu, né, que a gente diz assim, porque é uma empresa privada que vai assumir, os serviços, a gestão na UPA DAICO e na UPA do DASAC. É sobre isso. Rapidinho, professora, porque a gente está recebendo perguntas aqui. A Karina Lopes, que é servidora municipal da saúde do Pronto-Socorro do Guamá, ela está pedindo para que você pudesse explicar melhor como é esse processo que o Fórum de Entidades vem denunciando de mercantilização da saúde municipal. Nós sabemos que existe um processo que tenta passar para as OS, as organizações sociais, a UPA DAICO, a UPA Sacramenta. Foi noticiado, né, o Ministério Público tomou medidas, inclusive dando 10 dias para que a Prefeitura pudesse se pronunciar sobre o fechamento do pronto-socorro da 14 de março e agora sobre a situação, né, de sucateamento que existe no pronto-socorro do Guamá. Então, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, que é a pergunta da Karina Lopes. Então, a reforma administrativa do prefeito, ela está alterando as relações de trabalho dentro das unidades. Por quê? Porque ele investe mais na contratação temporária, tá? As indicações políticas estão aí, os contratos irregulares estão aí, né? Precários, digamos assim, mas há um esforço dos servidores da saúde em garantir o funcionamento dos serviços. Mas eles começaram a precarizar esse serviço, a dificultar essa mobilidade interna dentro dos pronto-socorros, dentro das UPAs. Como isso ocorre? O aparelho que não funciona, a estrutura que não consegue atender satisfatoriamente, não tem remédio, vai tornando precário o serviço para justificar a privatização. Então há uma linha do prefeito Igor Normando de privatizar a gestão desses serviços. O pronto-socorro está ameaçado, o pronto-socorro da 14. Nós concordamos com a reforma do pronto-socorro, mas nós não concordamos que os servidores públicos percam os seus direitos de lotação nesse espaço, sejam remanejados para qualquer outro espaço e percam, inclusive, as suas gratificações, né, que são devidas ao trabalho no pronto-socorro. Isso vai diminuir o salário. Tudo porque existe uma intenção, uma manifestação da prefeitura de privatizar a gestão no pronto-socorro da 14, como está sendo feito já na UPA DAICO, como está sendo feito na UPA DASAC. Por que o prefeito quer privatizar a saúde e não quer fazer com que os investimentos financeiros que vêm do SUS, que é uma conquista da população brasileira, um sistema único que assegura a gratuidade nesse funcionamento, como é que ele quer investir no SUS se ele está terceirizando os serviços, se ele está privatizando os serviços? É dinheiro público sendo transferido para o setor privado. Essa é a intenção do prefeito. A professora Miriam Sodré, da Escola Alzira Pernambuco, quer saber sobre a situação da merenda escolar, né? Porque ela diz que ela afirma para a gente que está deficitário a merenda escolar. Você é dirigente do Sintep, como é que o Sintep está vendo essa situação, não só da merenda, do fornecimento de água potável, né? A situação estrutural das escolas? Exato. Olha, nós temos 200 escolas municipais aqui no nosso município de Belém. Parte dessas escolas já são organizadas com matrículas via organização social, são escolas muito precárias, conveniadas, pelo mais de 26 escolas conveniadas. Nós temos uma dificuldade na estrutura dos espaços, essa questão da água, essa questão dos banheiros. Nós temos uma pesquisa que mostra que o Estado do Pará, e o Ministério Público Federal fez esse trabalho de averiguação, é o pior estado em fornecimento de água potável nas escolas, de banheiros, são quase 2.000 escolas sem água potável e Belém está dentro desse processo. A gente tem exigido bebedouros públicos e manutenção desses bebedouros, que não ocorrem.
Tu coloca um bebedouro numa escola e tu não tem uma política de manutenção daquilo. Então a água fica inadequada para o consumo. E isso ocorre em praticamente todas as escolas. Nós temos problemas no fornecimento da merenda, que atrasa a entrega, que não dialoga com a necessidade individual e daquele espaço dos alunos, do seu perfil na educação infantil, no ensino médio, na EJA. Então nós temos muitas dificuldades disso, não é um problema estrutural. Muitas escolas precisam de reforma. Nós temos escolas tombadas, já arriadas, está no chão, que não funcionam mais por falta de reforma, por falta de manutenção. Essa tem sido uma linha do Sintep, a gente tem lutado muito. Nós temos uma EMEI Mosqueiro, por exemplo. Ela é um espaço de educação infantil conveniada. Não tem banheiro. O banheiro é fora do espaço. As crianças têm que sair na chuva para poder ir no banheiro, né? Quando chove é uma estrutura que alaga, não tem ventiladores, não tem ar-condicionado, é um espaço inadequado para funcionamento da educação infantil, mas se coloca a educação infantil em qualquer espaço, então isso é uma responsabilidade da prefeitura, a gente está cobrando. Ok, nós vamos agora para o nosso intervalo. Apoie InfoRevolução, o nosso Pix, o nosso QR Code vai estar aí na tela, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o podcast Debate InfoRevolução. No dia de hoje, a nossa conversa com a professora Silvia Letícia, lembrando que o portal InfoRevolução é um portal independente que necessita do seu apoio para que as nossas ideias cheguem mais longe. Então, dando continuidade, professora Silvia, nós recebemos também uma pergunta da professora Madalena, da Escola Gênesis. Ela diz: a prefeitura afirma que paga o piso salarial do magistério. E a categoria da educação, o Fórum de Entidades, o Sintep, tem exigido, a gente tem acompanhado, né, o pagamento do piso. Como é que está essa situação? Primeiro, eu achei muito legal esse negócio aí de entrevista, das pessoas falarem, mandarem pergunta. Um abraço para a nossa querida Karina Lopes, para a Miriam e a Madalena. Olha, Madá, o prefeito está tentando fazer uma manobra política e econômica para não pagar o piso do magistério. Ele tenta dar um calote. Por que dar um calote? Porque agora ele está dizendo nas suas redes sociais que ele vai dar bonificação para os professores. Vai dar um bônus que representa pode chegar até 3 vezes o valor do vencimento do professor para que ele atinja as metas. Professora, eu escutei direito, ou seja, a prefeitura está propondo pagar um bônus para os trabalhadores da educação, ou seja, o que foi aplicado no governo do estado pelo Rocieli, né, pelo ex-secretário da Educação Rocieli, de bonificação, ou seja, se quer aplicar também no município. Exatamente. O secretário de Educação hoje de Belém, Patrick Tranjan, é da equipe do Rocieli. É um dos 3 membros, né, dos 5 membros da equipe do Rocieli. E hoje ele dirige a Secretaria de Educação, dirige a Secretaria de Gestão, é um super secretário. Então o prefeito está propondo um calote no piso. Em vez de ele pagar o piso, porque o nosso vencimento base hoje em Belém, de professor que trabalha 8 horas de trabalho diária, é R$ 3.009. A partir daí tu tem as gratificações, porque a gente tem que estudar, tem que fazer um mestrado, uma especialização, um doutorado. A gente tem direito a uma valorização de titularidade, que é importante, de escolaridade. O prefeito pega tudo isso e contabiliza para o valor do piso, que hoje, em 2025, é de R$ 4.860 e alguns centavos. Ou seja, ao ele propor, ao ele informar que ele vai dar um bônus, igualzinho a SEDUC faz isso, gente. O governador Helder Barbalho está dando um calote nos professores da rede estadual porque nós não estamos mais tendo reajuste do piso salarial porque ele está fazendo bonificação.
um bônus que não conta no teu tempo de trabalho, não conta na tua aposentadoria, tu vai receber naquele momento porque aumentaram o IDEB, falsearam inclusive os números do IDEB para garantir uma política de bonificação que para eles é uma valorização do nosso trabalho, apostando na meritocracia. É isso que o prefeito quer fazer, nós estamos denunciando. Então a senhora está falando que ao a Prefeitura de Belém não pagar o piso na educação, ou seja, não cumprir a lei, né, porque também existe o piso na enfermagem, o prefeito é um prefeito fora da lei, é isso? É fora da lei. Existe, pessoal, uma regulamentação, uma lei nacional do piso que está em vigor. Por mais que os secretários, os prefeitos, os governadores tentem escamotear isso, ou seja, dizer que paga o piso porque dá bônus, porque dá gratificação, porque é o direito às gratificações, ele tem falseado a realidade. É um fora da lei porque não cumpre a lei do piso, não cumpre a lei do piso da enfermagem, não cumpre a lei do piso do magistério. O Sintep já tomou alguma medida judicial? O Sintep já... quais as providências jurídicas que o Sintep vem tomando para que o prefeito cumpra a lei? Exatamente, a gente tem várias ações judiciais exigindo o pagamento do piso salarial do magistério. Várias ações. Hoje nós estamos... É uma luta central para a gente, por quê? Porque tu precisa valorizar o vencimento, que é o piso, entendeu? A gente já fez várias propostas para o prefeito, incorporar gratificações de hora atividade, de hora pedagógica, mas a gente não aceita que ele incorpore outras gratificações que são fixas devidas ao nosso trabalho. Sobre isso ele não quer dialogar, ele cortou a negociação, simplesmente parou de negociar e foi para as redes sociais dizer que ele está dando um reajuste para 60% do funcionalismo. E os demais servidores, prefeito, como fica? Como fica a situação da escola quando a gente precisa que você revogue uma portaria de lotação que está alterando nossa dinâmica na escola? Porque o professor não pode mais tirar licença-prêmio, licença-saúde, licença para estudo, que ele perde a lotação dele na escola. Ele tem que procurar outra escola quando termina a sua licença de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. E aí essa rotatividade dentro da escola acaba afetando a formação do aluno. Como é que fica o nosso trabalho, prefeito, que trabalha com 5, 6, 7 crianças com deficiência, que precisam de atenção, autismo, TDAH, diversas deficiências, sem nenhum acompanhamento especializado? Como é que a gente trabalha e tem qualidade nesse trabalho? Como você quer dar um bônus para a gente, dizendo que a gente vai cumprir metas e metas e metas, se você não investe na formação? Eu tenho alunos autistas, deficiente intelectual, alunos com TDAH, e eu não tenho a formação, prefeito, para fazer um PEI, um planejamento individualizado que ele precisa. Então, isso tudo afeta nossas condições de trabalho. Quando tu não pode tirar uma licença, Douglas, quando tu não pode fazer uma aula que dê conta de incluir os alunos com deficiência, porque tu não tem um apoio em sala de aula. Então, as condições de trabalho estão nos adoecendo. Nós temos um alto grau de professores, de servidores adoecidos, readaptados, que estão sendo afetados também pelo prefeito, porque está tirando a lotação dos readaptados para colocar onde ele quer, sem entender que aquele servidor está adoecido no local de trabalho. Então, isso a gente tem comprometido o nosso trabalho, a gente está lutando muito. O Sintep judicializou essa questão, entrou na justiça, o Ministério Público orientou a SEMEC a sentar com o Sintep para discutir as alterações na portaria de lotação e até agora essa reunião não ocorreu. Ao contrário, o secretário de Educação da equipe do Rocieli está aplicando uma política de desvalorização. Não respeita o processo de paralisação dos servidores durante a database, descontou faltas de paralisação e agora a gente está exigindo e lutando pela reposição para ganhar de volta o nosso salário, prejudicando trabalhadores de diversas formas. Nós estamos pedindo a saída, estamos discutindo sinceramente a saída do secretário Patrick Tanjan da SEMEC, porque não dialoga com os servidores públicos, com as suas reais necessidades e impõe uma política de meritocracia, de desvalorização do nosso trabalho, de falta de respeito, sem entender como é um trabalho na educação, um trabalho que tem que humanizar as pessoas e não desumanizar quem luta tanto em defesa dos serviços públicos. Professora, a Elaine do CRIE mandou também uma pergunta para a gente. Qual a sua avaliação do processo de inclusão das crianças? Né? Há muita reclamação, a gente tem acompanhado atos, manifestações de pais, de mães de alunos, de responsáveis indignados, né, com a prefeitura, porque não tem a quem recorrer.
né? Então eu acho que essa pergunta ela é muito importante, porque você que é mãe, né, de criança que necessita de um acompanhamento especial, né, como é que o Sintep e o Fórum de Entidades, né, está tratando essa situação? Então, é muito importante a participação no fórum, porque tu reúne os diversos setores do funcionalismo público para tentar ter um olhar geral, um conjunto do atendimento do serviço. Muito obrigada por essa pergunta, Elaine. Parabéns aí pelo trabalho na educação especial, mas de fato nem o município, nem o estado, nem a SEMEC, nem a SEDUC tem uma política que garanta a inclusão de alunos com deficiência. Por quê? Existem as salas de AE que são superlotadas, sem uma dinâmica que garanta o atendimento eficiente. Nós temos alunos que estão nas salas, há uma superlotação dessa matrícula, que é importante, mas que a gente não tem condições efetivas de receber. Por quê? Porque você tem que fazer planejamentos diferenciados, você não sabe como lidar com o indivíduo, né, e com as suas necessidades imediatas, precisa dessa formação, precisa de profissionais especializados nas escolas, gente. Precisa de profissionais especializados dentro da sala de aula para que aquele aluno consiga aprender, estudar, tenha uma dinâmica de acompanhamento. Então é isso que a Elaine está preocupada, é com isso. Olha, a situação é tão grave, gente, Douglas. A situação é tão complicada que surgiu um movimento de mães neurodiversas. São mães que lutam exatamente por isso, para que seu filho tenha acesso e fluxo na escola, no sistema de saúde, tenha esse atendimento e consiga ser parte da construção do processo educacional e não estar à parte desse processo, isolado desse processo. E aí tudo acontece na escola, gente, agressão aos professores, o próprio aluno, né, que não consegue ter esse acompanhante, se sente isolado, ele não vem tranquilo. Eu tenho um aluno, o Nicolas, é interessante ele, quando ele está muito agitado, eu pego um colchonetezinho desses azuis, né, e coloco na sala. Ele deita para tentar se sentir mais seguro ali. Os outros alunos têm que aprender a lidar com ele, com eles. Eu tenho 3 crianças com autismo na sala, uma sala de 2º ano. E eu tenho que buscar alternativas sozinha para que esse aluno consiga ser incluído. É o aluno com deficiência intelectual que me ajuda a cuidar, né, a entender, a acompanhar o aluno com autismo. É a criança com TDAH que precisa que se confunde, que ela acha que ela tem que ter as mesmas regras e necessidades que tem a criança com autismo, né, e também se desespera. Enfim, nós estamos adoecendo, pessoal. Nós estamos com uma deficiência mental muito prejudicada hoje na rede, porque a gente não tem estrutura para acompanhar, e é um desespero, porque a gente quer que aquele aluno aprenda, a gente quer que ele seja parte do processo, a gente quer que ele possa fazer junto com a gente as coisas, mas a gente está assim meio isolado, meio perdido nesse processo dentro da sala de aula. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu acho que ainda dá tempo ainda de responder uma ou 2 perguntas finais. Por isso a objetividade é importante, professora. É do Jaime Souza, que é funcionário da FUNPAPA. Ele diz que está muito preocupado com a situação do IASB, que é o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores de Belém. Qual é a avaliação que vocês estão fazendo em relação, você de forma bem particular, e a gente sabe que é uma luta do Fórum de Entidades, sobre essa situação do IASB? Porque a senhora falou agora há pouco tempo, né, que vocês estão adoecidos, servidores públicos da saúde, da educação, da assistência, né, estão adoecidos porque não há concurso público, né, houve toda uma modificação, uma reforma administrativa feita sem discussão com a categoria por parte do Executivo Municipal. Como é que está essa questão do IASB? Fala um pouco para a gente. O IASB é o nosso Instituto de Assistência à Saúde. Nós descontamos 6% do nosso contra-cheque e além dos dependentes, que também tem um percentual de desconto, a gente paga assistência à saúde específica no município, mas ela não atende de forma adequada às nossas necessidades. Criaram uma série de dificuldades, porque
um atendimento online, não é, né, uma consulta que tu marque de forma virtual apenas, ela não dá conta de uma emergência, de uma necessidade mais imediata do servidor, e a gente não consegue utilizar o sistema de saúde próprio nosso como nós precisamos, gente. Entende? Então, há um desespero aí, um adoecimento. Jaime, um abraço para você. Você, por exemplo, tem que, dentro da FUNPAPA, sabe, que você acaba trabalhando além da sua função ali. Como nós, professores, nós temos que levar trabalho para casa. A gente tem que estar pensando, poxa, o Luizinho não conseguiu entender aquilo, como é que eu faço para ele entender? Então, um adoecimento enorme, pessoal. Doenças musculoesqueléticas, comorbidades com hipertensão arterial, diabetes, isso tem aumentado na rede. E isso é fruto de uma ineficiência do trabalho com assistência à saúde, entende? Do atendimento nosso, daquele serviço da saúde do trabalhador que se aproxime da gente, que cuide da gente. Quem cuida da população? Nós estamos num processo de luta no Fórum de Entidades para que haja uma reestruturação no IASB, para que além do reajuste de salário, nós tenhamos o IASB atendendo de forma adequada a nossa clientela, os nossos servidores públicos de Belém. Nós somos ligados ao IASB, nós queremos uma assistência social de saúde própria, mas ela está ineficiente. Hoje a gente tem adoecido bastante. Muito obrigada pela pergunta. Inclusive, professora, eu queria já deixar o convite do portal, do nosso canal, para o Jaime Souza, que é funcionário da FUNPAPA, porque o portal fez várias matérias sobre a situação da assistência social em Belém. Inclusive, agora há pouco tempo, o Ministério Público, ele denunciou, né? Pediu esclarecimentos da prefeitura sobre o que se chama de um processo de higienização do centro da cidade. Então é um tema muito importante, que, se somos de dúvida, nós vamos convidar o Jaime para vir aqui, para vir discutir com a gente. Professora, para ir finalizando, qual o balanço que a senhora faz dos 6 meses do prefeito Igor Normando? A prefeitura, recentemente, saiu nos grandes veículos de comunicação, páginas inteiras de jornais de grande circulação, dizendo que a cidade começou a mudar, que a cidade começou a avançar, a superar suas dificuldades, não só na questão do lixo, do saneamento, né, da coleta de resíduos sólidos, na saúde, na educação, na assistência. E pelo que a senhora descreveu para a gente aqui, a situação praticamente continua, como diz o velho ditado, Dantes no quartel de Abrantes, né? Então, qual o balanço, qual a avaliação que a senhora faz desses 6 meses do prefeito Igor Normando? Olha, o prefeito não disse ainda para que veio. Aliás, o prefeito está tentando imitar o governador Helder Barbalho lá de como ele atua no estado, mas ele tem uma prefeitura nas mãos, uma cidade, cuja função primordial é a assistência aos serviços públicos. É uma cidade de serviços. E nesse caso aqui, na questão do atendimento do funcionalismo público, a situação está péssima. O prefeito não tem um projeto para investir no funcionalismo público. O que nós estamos percebendo é que ele quer tirar das mãos da população esse serviço público gratuito e passar esse serviço para o setor privado. Por isso está ficando cada vez mais ineficiente o serviço, para convencer a população que tem que privatizar. E aí o povo pobre, que é assistido por esse serviço, fica em desvantagem, porque vai ter que pagar pelo serviço. Nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos aceitar a privatização dos serviços. O Fórum das Entidades Unificado tem lutado nessa campanha salarial para que o prefeito faça uma política inversa de investimento no SUS, de investimento no IASB, de investimento nas escolas públicas, que valorize a eficiência dessas escolas, que valorize o trabalho do técnico de enfermagem, o trabalho do administrativo, que nomeie os concursados da SEMAD, que não foram nomeados para trabalhar. Nós exigimos que serviços públicos funcionem com qualidade que a população merece, Douglas. É o povo pobre que usa a escola pública, então tem que ter merenda, tem que ter água potável, tem que ter professor em condições de atender essa população, tem que ter acompanhante especializado, tem que ter 2 professores em turmas da educação infantil, tem que ter um ensino médio, um ensino integral que funcione, tem que ter a Escola Bosch como uma fundação de referência na educação ambiental,
o prefeito fechou a Fundação Escola Bosque. Tirou esse caráter importante que é o nascedouro da Escola Bosque, que é a sua referência em educação ambiental, que formava estudantes técnicos em meio ambiente. E agora está precário lá, os projetos foram paralisados. Qual é a intenção do prefeito? Passar a responsabilidade da prefeitura para o governo do estado? É isso? Privatizar, passar para os setores, para as empresas, suas amigas, suas camaradas que financiam as suas aventuras políticas? É isso? Passar o serviço público para o setor privado? Nós não vamos aceitar. Nós estamos organizando uma greve a partir de agosto. Nós estamos organizando um movimento para enfrentar isso, porque tudo que a gente conquistou no funcionalismo público para qualificar o nosso trabalho foi com muita luta. Nenhum prefeito deu nada para a gente lutou para conquistar as vantagens salariais que nós temos, as condições de trabalho que nós temos. Agora vem um prefeito e diz, não, está tudo errado, nada presta, agora tem que ser do meu modo. Impõe uma privatização da gestão da UPA, DAICO, sem conversar com os servidores. Quer privatizar a gestão no pronto-socorro do Guamá, da 14 e do Guamá depois. Essas aventuras políticas não cabem na cidade de Belém. Nós queremos que a cidade que vai abrigar agora o evento da COP30, veja como é que está a população de Belém. E eu não falo só dos alagamentos, eu falo da ineficiência dos serviços, e nós estamos sofrendo, servidores públicos, porque nós queremos garantir o serviço, a manutenção do serviço, e o prefeito quer encostar a gente na parede para dizer, não, agora vocês estão descartados, quem vai gerenciar os negócios aqui são as empresas privadas, são os meus parceiros das organizações sociais. Então é essa a política do prefeito. Então não está bem, Douglas, não está bom. Olhem, coleta de lixo, privatizaram os serviços do lixo, né? Dos resíduos. Privatizaram os serviços de manutenção disso, né? Que são empresas, agora é uma empresa a ciclos que passa coletando o lixo, o material, o lixo que vai para o lixão lá, e não tem uma política de resíduos sólidos, não investe nas cooperativas de resíduos sólidos. Então, nessa área, em qualquer outra, tá um canteiro de obras em cidade. É verdade. Mas a que custo? Como é que está a Vila da Barca? Como é que estão os bairros da periferia da cidade? Então, não veio para arrumar nada, veio para se organizar, para as suas aventuras políticas, faz muito vídeo falando em verdades, fala bonito nas redes, mas na hora do vamos ver, está faltando o principal, valorizar o funcionalismo público para garantir serviços públicos de qualidade. Ok, professora, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria dar 1 minuto para a senhora falar com os servidores públicos municipais que atendem a população, né? Em 1 minuto, a sua mensagem para os servidores públicos, né? A sua mensagem para aqueles que atendem a população pobre e trabalhadora da nossa cidade. Pessoal, os nossos direitos estão sendo ameaçados. Os direitos da população de ter serviço público de qualidade e o nosso, de servidores públicos, de atender essa população com qualidade. Estão ameaçando os nossos direitos, a nossa carreira, o nosso trabalho, a nossa tranquilidade. Tu, quando sai para uma licença aqui, tu tem direito. Tu perde a lotação na tua escola, tu tem que ser transferida para outra escola, para outras escolas longe do seu local de trabalho. Então nós temos que lutar. O Sintep Belém está convocando os servidores públicos da educação e os demais da saúde, da assistência, do saneamento, da economia, a lutarem conosco, com o Fórum de Entidades, e a enfrentar essa política de desvalorização do nosso trabalho. E nenhum governo, seja de família que seja, tem o direito de atacar o funcionalismo público municipal. E é assim que nós estamos nos sentindo. Não dialoga, não conversa, impõe sua política, impõe a sua reforma administrativa, ajusta, porque está fazendo um ajuste fiscal sobre os nossos salários, por isso está cortando as nossas gratificações, para poder convencer, né, a população de que ela está sendo bem atendida depois. E isso não é verdade. Então vamos lutar, vamos ter greve agora, logo, logo, e nós queremos a participação de todos, de todas, inclusive da população que usa os serviços públicos.
Bem, gente, chegamos ao final do nosso debate Info-Revolução. Agradecer à professora Silvia Letícia pela hospitalidade aqui no Sintep. Que bom, tô feliz. Né? Convidar os nossos parceiros, né, os nossos ouvintes, os nossos leitores a acessar o nosso portal www.inforevolução.com, as nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, o nosso canal no YouTube, que vai estrear está estreando com este primeiro podcast, né? E convidar vocês a apoiar esse projeto, com qualquer contribuição apoiando o Info-Revolução. Nosso Pix está na tela, né? E até a próxima. Até mais, parabéns, viu?